Já na contagem regressiva, há poucos dias das festas de Natal e Ano Novo, todos já preparam aí, né, o cardápio para a ceia desse ano. No Pará, as nossas comidas regionais, como maniçoba, pato no tucupi e também os nossos doces, bacuri, cupuaçu, os pratos muito consumidos nessa época do ano também. Como manter a forma nesse período, hein? E não passar mal, tudo misturado assim? A gente vai conversar agora com a nutricionista Vanessa Lourenço, que já está aqui conosco. Vanessa, é um prazer te receber aqui nesta quarta-feira. Muito obrigada pela sua participação. Já começo com a pergunta do Joel Félix, do bairro de Coraci, que ele fala que já está ansioso aí, né, por essas comilanças dessa época. E ele pergunta se ficar sem comer várias horas para só consumir essas comidas aí na ceia de Natal, de Ano Novo, pode trazer problema. Bom dia para você. Bom dia, obrigada. Bom, na verdade o ideal é não deixar de comer. O ideal é, antes de ir para a ceia, fazer um lanchinho em casa, para que não chegue na ceia do Natal e você coma além do que deveria comer. Porque se você ficar horas sem comer, vai te trazer prejuízo. Além de te proteger o teu trato gastrointestinal, você vai chegar na casa de alguém ou no momento da ceia, que em geral é um pouco mais tarde, você vai comer muito mais do que realmente é recomendado. Agora o Patrick, ele fala uma coisa curiosa. Ele fala que na família dele, né, ele que é do bairro do Reduto, ele fala que eles gostam de comer no dia 25 feijoada, é uma tradição, né? E que se existe aí uma questão de, por exemplo, a quantidade ou hora, se faz mal comer comida pesada à noite, se terem algum problema ou não. Bom, o ideal é que você ingira em quantidades menores. A feijoada, por exemplo, é um alimento muito gorduroso, excesso de gordura. Em geral, gorduras em excesso à noite dificulta a digestão, vai dificultar teu sono. Então, sempre, se realmente é uma tradição em família, eu sempre digo que o comer é muito bom e o alimento é importante nesse momento do compartilhar. Então, o Natal é compartilhar em família também a alimentação. Então, se for uma tradição na sua família, não deixe de comer, porém reduza a quantidade, porque à noite você vai melhorar seu sono se você comer um pouco menos por conta da gordura que demora mais a digerir, principalmente no momento da noite. O Márcio Silva, de Outeiro, ele disse que no ano passado a mãe, que não é acostumada, né, a comer muito, acabou exagerando ali durante o Natal, né, comer um pouquinho de cada coisa, eram muitos pratos gordurosos, e aí durante a madrugada ele acredita que ela teve um problema já de infecção. O que ela pode fazer para evitar? Será que foi o excesso de muitas coisas diferentes? Existe, por exemplo, evitar naquele dia, maneirar antes, algumas horas antes, para evitar esse excesso? Bom, se foi detectado a infecção, provavelmente deve ter tido alguma intoxicação alimentar, por conta provavelmente daquele tempo prolongado daquela comida em cima da mesa. Então, o ideal é que você coloque o alimento na ceia no momento que você vai servir. Não deixe muitas horas fora da geladeira. A gente está numa região muito quente, com uma umidade muito alta, então a proliferação de bactérias é muito alta. Então, essa comida ela pode ter estragado, essa senhora pode ter comido e ter tido uma infecção intestinal por conta da contaminação. E não provavelmente do excesso, se a infecção foi realmente detectada. Se foi má digestão, aí sim pode ter sido excesso, porque são alimentos muito gordurosos. Então, o ideal é maneirar na quantidade e, se isso acontecer no outro dia, diminuir o volume, comer uma comida mais leve, para que não sobrecarregue muito o seu corpo. E a Caroline Amaro, da Pedreira, ela pergunta em relação às crianças, porque a gente, às vezes, em casa, né, costuma fazer a ceia, né, o jantar por volta da meia-noite, mas em relação às crianças? O ideal é que você dê o jantar antes de sair de casa, né? Então, sempre manter o padrão da alimentação, uma alimentação mais saudável, com frutas, verduras. Então, não deixe de dar o jantar tradicional que você dá para o seu filho. Claro que, inevitavelmente, ele vai comer. Na entrada da ceia de Natal, eu recomendaria as frutas natalinas. Você pode colocar uva, você pode colocar castanha naquela entrada. Então, as pessoas podem inicialmente comer um alimento mais saudável no início da ceia e na hora que for chegar no prato completo, no prato principal dessa ceia, vai certamente comer menos, porque já
teve uma entrada um pouco mais saudável. E as crianças, as frutas são boas opções aí para essa entrada. Não precisa ficar com fome até a hora, né, da meia-noite, nem pensar. Não. Vanessa, muitíssimo obrigada pela tua participação aqui conosco. A gente entrevistou a nutricionista Vanessa Lourenço. Obrigada pela participação. E este foi o nosso quadro Fala Mais Saúde de hoje, desta quarta-feira. Fala Mais.